Fala galera, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o professor Henrique Romero e hoje nós vamos começar a nossa playlist aí de Química Orgânica. Vai ser nossa primeira aula de Química Orgânica, onde nós vamos abordar um pouco da história da Química Orgânica. Nós vamos abordar também um pouco sobre o estudo do carbono e também sobre a hibridização do carbono, um assunto muito importante para que você consiga resolver os exercícios aí dos seus vestibulares, tudo bem? Lembrando que aí toda semana nós estamos tentando colocar em média 3 vídeos no canal, né? Um de cada frente, ou seja, da parte de química geral, da parte de físico-química e também agora com vocês a parte de química orgânica, beleza? Então vamos lá. Quando a gente vai falar sobre a história da química orgânica, nós temos que voltar lá para 1777, com Bergman. Bergman separou a química em duas partes. A primeira parte, a química orgânica, e a segunda parte, a química inorgânica. Tá bom, Henricão, mas com base em que ele fez essa separação? Vamos lá? Ele chamava a química orgânica a química dos compostos que vinham de organismos vivos, como por exemplo os vegetais e animais. Já a química inorgânica eram os compostos que vinham do reino mineral, né? Ou seja, portanto, de seres não vivos. Tudo bem? E isso ficou por um bom tempo aceito. Você vai ver em relação às datas, obviamente que as datas não são cobradas, mas é para a gente ter uma noção de tempo. Na mesma época, galera, Lavoisier, o famoso Lavoisier, percebeu que todos os compostos denominados orgânicos, ou seja, que provinham de organismos vivos, possuíam em comum o elemento carbono, ou seja, todos os compostos que vinham de organismos vivos tinham na sua composição o elemento carbono. E aí, com base nisso, Berzelius propôs a teoria da força vital. O que era a teoria da força vital? Berzelius falava que era impossível você sintetizar, produzir um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. Ou seja, era impossível você pegar, por exemplo, um composto do reino mineral, ou seja, de algum ser não vivo, e produzir, portanto, um composto orgânico. Isso aí ficou conhecido como a teoria da força vital, o vitalismo. E a quebra desse vitalismo, a destruição desse vitalismo, veio apenas em 1828. Óbvio que nessa faixa de tempo tivemos outros cientistas que tentaram provar que o vitalismo estava certo e outros que estavam errados. Só que em 1828 foi o golpe final, foi a cartada final para a teoria da força vital. Wohler conseguiu sintetizar a ureia, ou seja, um composto orgânico, a partir do cianato de amônio, que é um sal inorgânico. Portanto, a partir de um composto inorgânico, Wohler conseguiu sintetizar um composto orgânico, quebrando de vez aí a teoria da força vital. Tá, Ricão, só que agora então a gente tem que mudar um pouco essa definição de química orgânica, certo? Porque eu consegui produzir a ureia com base em um composto inorgânico, ou seja, de um ser não vivo. Como que então nós vamos classificar a química orgânica? E aí que entra em 1858 Kekulé. Kekulé fez a seguinte definição de química orgânica. Química orgânica é a parte da química que vai estudar os compostos do carbono. Eu quero que você tenha em mente aqui que todos os compostos orgânicos possuem carbono na sua estrutura. Ok, não é necessariamente todo composto que tem carbono que é orgânico, só que todo composto orgânico tem carbono. Quero que você fique atento a isso, tudo bem? Como, por exemplo, o monóxido de carbono, CO. Ele possui carbono, mas não é um composto orgânico, tudo bem? É considerado um composto inorgânico. Então, galera, após isso, já que Kekulé propôs que a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono, é necessário, portanto, estudar o carbono para saber melhor sobre a química orgânica. E aí que Kekulé faz os seus postulados, ou seja, seu estudo sobre o carbono. Primeira parte, o primeiro postulado de Kekulé é que o carbono é tetravalente. O que significa o carbono ser tetravalente? Observe comigo aqui, a camada de valência do carbono possui 4 elétrons. Portanto, o carbono estabelece, ele realiza 4 ligações covalentes. Tudo bem? Eu coloquei aqui para você alguns exemplos da fórmula eletrônica ou de Lewis e também a fórmula estrutural. Só que isso a gente vai ver na nossa aula 2, tudo bem? O que eu quero então que você entenda é que o carbono possui 4 ligações, ele consegue realizar 4 ligações, ele é tetravalente. Um segundo postulado de Kekulé é em relação às equivalências das ligações. Como assim? Observe que esta ligação é a mesma coisa desta,
desta e desta. Ou seja, nós só estamos rodando a molécula. Uma ligação do carbono, por exemplo, com o cloro para cima ou com o cloro para o lado, significa a mesma coisa para a gente, tudo bem? Todos esses compostos que estão aqui na tela para você, esses 4 compostos, na verdade, representam apenas uma molécula. Apenas estamos girando essa molécula, porque as ligações são equivalentes, tudo bem? Esse é o segundo postulado de Kekulé. Já no terceiro postulado, o carbono realiza ligações múltiplas, diversas ligações, desde ligações simples, duplas ou triplas, como por exemplo aqui, o carbono realizando uma dupla só que com outro carbono, aqui ele realiza uma dupla só que com um oxigênio, aqui uma tripla entre carbono e aqui uma tripla com o nitrogênio, tudo bem? Ou seja, o carbono realiza múltiplas ligações, simples, dupla e tripla também. E o quarto postulado, acredito que é o mais importante para nós aqui na química orgânica, e é por causa deste cara que nós possuímos aí mais de 18 milhões de compostos orgânicos, uma diferença muito grande quando comparada com os inorgânicos. O que é? O carbono forma cadeias. O carbono tem um poder, galera, nós falamos de encadeamento. O que significa isso? Ele tem uma capacidade muito boa de se ligar a outros átomos, seja de carbono, oxigênio, nitrogênio e por aí vai. Então aqui estão alguns exemplos para você. Perceba que aqui eu coloco 3 pontinhos, um desses 3 pontinhos pode ser infinito, né? Nós não sabemos qual quantidade de carbono podemos colocar ali, porque o carbono tem essa propriedade de formar moléculas muito grandes de uma forma muito estável. Nós temos outros elementos, como por exemplo o fósforo, o enxofre, que também tem esse poder de encadeamento, só que nenhum deles apresenta uma estabilidade tão grande quando se forma cadeias tão longas, tudo bem? É isso que eu quero que você tenha em mente. O carbono consegue formar cadeias muito grandes. E uma coisa que é legal a gente saber, quando nós temos na cadeia carbônica algum elemento diferente de carbono ou de hidrogênio, nós chamamos esse cara de organógeno, tudo bem? Por exemplo, nesse caso, o nitrogênio está dentro da cadeia, nós chamamos ele de um elemento organógeno. Quais outros nós temos? Por exemplo, o oxigênio, nós temos também o flúor, o enxofre, o fósforo, são exemplos de elementos chamados de organógenos, elementos que estão na cadeia carbônica, mas são diferentes de carbono e de hidrogênio. Tudo bem? Então aqui nós podemos agora classificar o carbono. Ela é muito legal essa parte de classificação, por mais que você vai perceber que é bem fácil, mas depois quando nós formos falar de oxidação de álcool vai ser muito importante isso. Então é legal a gente entender o que é um carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Vamos lá, um carbono primário é um carbono que está ligado ao máximo a um carbono. Então observe comigo, este carbono está ligado a um outro carbono, portanto ele é um carbono primário. Esse carbono está ligado a um só carbono, portanto, ele também é um carbono primário. Tá, então seguindo a mesma lógica, um carbono secundário é um carbono que está ligado a 2 outros carbonos, como por exemplo esses 2 caras, estão ligados a 2 outros carbonos. O que eu quero que você fique atento é em relação a esse composto que eu coloco para você na tela. Perceba que este carbono é um carbono primário, ligado a um só carbono. A mesma coisa vale para este carbono, né? E esse carbono? Se você ouviu direito o que eu te falei agora há pouco, a definição de carbono primário é um carbono que está ligado ao máximo a um carbono, ou seja, ele pode estar ligado a nenhum ou um carbono. Então, neste caso, o carbono também é primário, porque ele está ligado a nenhum outro carbono. Tudo bem? Então, seguindo a mesma lógica, carbono terciário ligado a 3 outros carbonos e carbono quaternário ligado a 4 outros carbonos. Tudo bem? E agora nós chegamos na parte mais importante da aula, quando se trata aí da química orgânica, que é a hibridização do carbono. Galera, coloco para vocês aí a distribuição eletrônica do carbono. Perceba que eu estou colocando agora nas caixinhas, lembra lá de distribuição eletrônica? Então, eu estou colocando agora nas caixinhas esses elétrons. Perceba então que a camada de valência possui os 4 elétrons, está aí representado para você. Para que nós tenhamos uma ligação química, esses orbitais, ou seja, essas caixinhas, precisam estar semi-preenchidas. O que significa estar semi-preenchida, Henricão? Cada caixinha cabe 2 elétrons. Para ela estar semi-preenchida, ela tem que ter metade, ela tem que ter um elétron. Então, observe que dessa forma, nessa configuração eletrônica do carbono, era para ele, na verdade, na realidade, realizar apenas 2 ligações. Nós temos apenas 2 caixinhas semi-preenchidas. E aí que entra a hibridização, também chamada de hibridação, que nós realizamos a junção, a fusão desse orbitalzinho S com o orbitalzinho P. Observe aqui comigo, após receber energia,
esse elétron salta para cá, para um subnível mais energético. O que vai rolar? Agora, nós temos 4 caixinhas, nós temos 4 orbitais semi-preenchidos. Então, agora o carbono pode realizar 4 ligações. É por causa dessa hibridização do carbono que nós conseguimos, então, ter 4 ligações com ele, tudo bem? E aí, dependendo da forma que nós iremos juntar essas caixinhas, vai mudar um pouco na estrutura do carbono. Vamos ver? Olha aqui. Na hibridização sp3 do carbono, o que significa uma hibridização sp3? Significa que eu juntei uma caixinha S com 3 daquelas caixinhas P. E quando isso vai acontecer, Henricão? Quando o carbono estiver realizando 4 ligaçõezinhas simples, também chamada de sigma. Quando isso acontecer, quando nós tivermos 4 ligações simples no carbono, ele vai possuir uma geometria tetraédrica. E o ângulo entre as ligações é de 109 graus e 28 minutos. Tudo bem? Então perceba, eu juntei um orbitalzinho S com 3P. Como isso acontece? Quando eu realizo 4 ligaçõezinhas simples. A geometria é tetraédrica e o ângulo entre as ligações é de 109 graus e 28 minutos. É importante saber isso, Henrique? Muito importante. O ângulo é muito importante que você saiba também. Tudo bem? Depois nós temos a hibridização sp2. O que significa? Seguindo a mesma lógica, significa que eu tenho um orbitalzinho S com 2p. Beleza, Henricão, mas cadê aquele outro orbital p? Nós chamamos ele de p puro, galera. O que significa um orbitalzinho p puro? Significa que ele está exclusivo ali para receber uma ligaçãozinha π. Da onde vem essa ligaçãozinha π? De uma dupla ligação. Portanto, uma hibridização sp2 é necessário que o carbono esteja realizando uma ligação dupla, tudo bem? E aqui nós teremos, então, as 3 ligaçõezinhas sigmas, e aqui está reservado exclusivamente para a ligaçãozinha π. E aí vamos ver qual vai ser a geometria? Será trigonal plana, tudo bem? Perceba, nós temos uma ligaçãozinha sigma, uma sigma, e aqui é legal a gente falar que quando nós temos uma dupla ligação, nós chamamos uma de sigma e a outra de π. Então, perceba, nós temos 3 ligaçõezinhas sigma e uma ligaçãozinha π. As 3 ligaçõezinhas sigmas aqui e uma π aqui. E a distância entre as ligações é de 120 graus. Beleza? E agora, a última hibridização é a hibridização sp do carbono, que significa nós teremos a junção de um orbitalzinho S, a fusão de um orbital S com um P. E os outros dois estarão exclusivos para receber ligações π. Então, nós chamamos de P puro, 2P puro, né? Quando isso vai acontecer? Nós temos que ter duas ligações π. Então, ou nós temos que ter duas ligações duplas, ou uma ligação tripla. Se nós tivermos duas ligações duplas, tá aqui, por exemplo, o carbono realizando duas duplas. Uma é sigma, a outra é π. Uma é sigma, a outra é π. Então, nós temos, portanto, duas ligaçõezinhas π. E numa tripla, Henricão? Numa tripla, o que acontece? Nós chamamos a do meio de sigma e as das extremidades de π. Portanto, nós também temos duas ligaçõezinhas π. Tudo bem? Então, o carbono vai ter uma hibridização sp quando ele realizar duas ligações duplas ou uma tripla. E aí, a geometria será linear. E como a geometria é linear, o ângulo entre as ligaçõezinhas aqui é de 180 graus. Beleza? Uma forma de você lembrar isso, eu gosto de fazer com a sua mão. Perceba, se você faz o carbono realizando 4 ligações, ó, 1, 2, 3, 4 ligações, qual vai ser a geometria? Coloca o S na palma da sua mão e em cada buraquinho entre os seus dedos você chama de P. Portanto, sp3. Ah, e se ele estiver realizando uma ligação dupla? Aqui, ó, uma ligação dupla. Se ele estiver realizando uma ligação dupla, chama a palma da mão de S, 2 buraquinhos, portanto, sp2. Se ele estiver realizando duas duplas, uma, duas. Se ele estiver realizando duas duplas, chama a palma da mão de S, e aqui, entre os dedos, apenas um buraquinho, portanto, SP. E da mesma forma, se ele tiver aqui uma tripla, perceba comigo, nós chamamos a palma da mão de S, e entre o buraquinho P, portanto, também hibridização SP. E aí o ângulo você tem que lembrar. Se é SP3, o ângulo de 109,28. Se é SP2, o ângulo de 120. SP, o ângulo é linear. E lembrando a geometria, tetraédrica, SP3, SP2, trigonal plana e a SP linear. Beleza? Vamos realizar uns exercícios aqui para ver se você pegou o jeitão?
Acho que é legal você pausar o vídeo, tentar resolver, e depois eu venho com a resposta, beleza? Então vamos lá. Ele te deu essa molécula da epinefrina e ele faz algumas afirmativas e pede para que a gente fale qual é a incorreta, beleza? Então vamos lá. Primeiro ele fala que o átomo de nitrogênio está ligado a dois carbonos de configuração sp3, ou seja, este e esse. Se você perceber, esses dois carbonos realizam apenas ligação simples, né? Portanto, é verdade isso, eles são sp3. A B fala que apresenta 6 átomos de carbono secundário na nossa molécula. Vamos ver? Esse carbono aqui é secundário, esse é secundário, esse é secundário, esse é secundário, esse é secundário e esse é secundário. Portanto, 6 átomos de carbono. Então, a B também é verdade. Na C, ele fala que os 3 átomos de oxigênio, ou seja, aqui, aqui e aqui, estão ligados a átomos de carbono secundário. Também é verdade, né? E a letra D fala que apresenta 7 átomos de carbono secundário. Nós acabamos de ver que, na verdade, apresenta apenas 6, portanto, a D está errada. Beleza? E a letra E ele fala que os carbonos primários têm um ângulo de 109,28. É verdade, né? Se é um carbono primário, ele está realizando, portanto, 4 ligaçõezinhas simples, aí a gente pode dizer. Nesse caso aqui, ó. Esse carbono realiza 4 e esse aqui também realiza 4. Portanto, hibridação sp3, ângulo de 109,28. Tá bom? Próximo, ele coloca essa molécula e ele quer saber o valor do ângulo A, B e C. Beleza? Então vamos lá. O ângulo A, se você perceber comigo, quando nós vamos ver na próxima aula, nós estamos omitindo aqui as ligações com o hidrogênio. Beleza? Como se fosse assim. Mas dá para a gente ver, portanto, que o carbono realiza apenas ligações simples, então ele é sp3. Já o B, ele realiza uma dupla, então ele é sp2, e já o C, ele realiza uma tripla, portanto ele é sp. Então o valor do ângulo é sp3 de 109, aproximadamente, 0,5. Do sp2 de 120 e do sp de 180 graus. Tudo bem? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que você tenha entendido aí um pouquinho desse começo da química orgânica. Te vejo na próxima aula. Fechou? Um grande beijo. Tchau, tchau.